Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A gente vai começar com um trecho da carta de São Paulo aos Efésios. Já passo o capítulo 3, versículos de 12 e seguintes. Aliás, do 10 em diante. Deus, que tudo criou, para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nos céus, conforme a determinação eterna que Ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual temos segurança e acesso a Deus com confiança, por meio da fé nele. Pelo que vos rogo que não desanimeis por causa das tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Depois ainda tem mais um outro trechinho que a gente vai ler, que é a continuação desse. Mas esse São Paulo vai dizer tudo que ele sofreu. Hoje a leitura falava também um pouco da conversão, a leitura da missa, falava da conversão de São Paulo. E a conversão de São Paulo aconteceu com isso. Deus disse que ele sofreria. Deus chamaria ele para o sofrimento. E por que chamaria para o sofrimento? Porque o sofrimento seria a forma de reparar o sofrimento que ele causou nos outros. E aqui entra exatamente o propósito disso. Deus criou tudo, né? E a sabedoria divina colocou tudo em ordem. Qual foi a ordem? Deus veio sofrer pelo que nós fizemos ele sofrer. Deus veio pagar todos os males e os pecados deste mundo com o seu amor. E é isso. Como podemos reparar as muitas ofensas e os pecados? Bom, quem faz isso é Deus. Mas se nós nos unirmos a Deus, vamos conseguir também reparar muito isso. Como que reparamos uma ofensa ao marido, aos filhos, aos pais, com um abraço, um beijinho, um carinho. Assim reparamos a ofensa. E que nos custa? Custa muito. Por isso, a Igreja propõe uma forma de reparar muito essas ofensas e que o próprio Senhor deixou bem gravado. Quando ele sofreu a paixão, morte e ressuscitou, porque é isso que estamos vivendo esse período agora, e é o tema desse recolhimento, quer dizer, uma vida nova. Qual vida nova? A de Cristo. E qual vida nova é essa que nós somos chamados? A ressurgir da dor, da miséria, da fraqueza, das angústias, a reviver, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E olha que ele sabia que São Pedro ia negar 3 vezes, sabia que Judas Iscariotes ia trair, sabia que os apóstolos iam abandonar, sabia que São João não ia defender ele no julgamento. Jesus sabia de tudo. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo não excluiu ninguém do seu amor, mesmo quando as pessoas o excluíram por alguma negligência, por alguma fraqueza, por alguma miséria. E diante de nosso Senhor, podemos renovar também esse propósito. A última ceia, nosso Senhor quis viver, né? Como ansiei, como desejei viver esse último momento, essa última ceia convosco. Nosso Senhor quis viver, porque ali seria o mandamento do amor. Todo o testamento do amor de Deus foi dado ali, naquele momento. E assim, a última ceia, tendo amado os seus até o fim, Jesus quis nos ensinar que a forma de nos amar é pela Eucaristia. A Santa Missa é a celebração de toda a semana, do domingo até o próximo domingo, é a celebração da ressurreição do Senhor. O que é o domingo? O dia do Senhor. O que é o domingo? O dia da ressurreição. O que viemos celebrar? A vitória do amor sobre a morte e sobre o pecado. É isso que viemos fazer todos os domingos na missa. Por isso a missa é tão importante. E talvez devemos nos concentrar
em algumas partes, porque a missa ela é tão bonita e ela é um mistério do amor de Deus, mas às vezes somos um pouco distratos, passamos desapercebidos em alguns momentos, as preocupações, os cansaços, a desordem, até a nossa falta de atenção. Outro dia desse eu abri o celular, eu tinha que ver uma coisa, um recado no celular que eu já tinha que responder, que eu já tinha visto, li, mas tinha que pensar e responder depois. Então eu vou responder. Aí eu abri o celular, quando eu abri tinha 200 mensagens. 200 não, tinha só 26. Então tinha 26 mensagens. Falei, meu Deus. Aí eu vi o que era prioritário. Eu vi, tinha uma do bispo, uma de não sei quem. Aí fui abrindo as prioritárias, as urgências, as mortes, as tragédias, fui abrindo as mais necessárias. As que não eram tão necessárias, que eu não conhecia, deixei para depois. Aí fui atendendo. Aí respondi todas, fechei o celular. Esqueci de responder aquela que eu abri. Aí voltei a abrir de novo. Aí tinha outras mensagens. Aí respondi outras, esqueci de novo, a segunda vez de responder aquela que eu tinha aberto o celular. E isso pode acontecer até na missa. A gente veio fazer o que na missa? Rezar. A gente está com atenção? Não. Às vezes o distrato, às vezes a falta de atenção, às vezes o esforço mesmo, esforçar-se por fazer bem as coisas. Devemos nos esforçar, viver a missa e concentrar-se em alguma parte melhor. Tem sempre algum trecho da missa que nos toca o coração. Agora porque ajoelhamos, agora porque ficamos de pé, agora porque nesse trecho do Evangelho falou isso, agora porque o padre deu uma bronca, agora porque... Quer dizer, sempre tem alguma coisa, né? Na carta, né, numa das encíclicas, Deus Caritas Est, de Bento XVI, ele vai dizer, né? Tanto amou o mundo que deu a sua vida, deu o seu Filho. O Pai nos deu o Filho e o Filho nos deu a vida, uma vida nova. E essa é a vida nova, em Cristo. Quando nos unimos a Ele, tudo pode ser mais novo, tudo pode ser renovado no amor de Deus. Os propósitos, trabalhamos. Com Deus a gente vai fazer melhor. E é isso, Deus nos chama a fazer melhor. E são esses os detalhes. Queremos tanto que esse mundo seja bom. Como é que esse mundo vai ser bom se a gente não melhora? E é isso, é ter uma vida nova. Isso é viver a vida em Cristo, né? Tanto amou o mundo que deu a sua vida. A morte de Cristo foi um ato de amor, mais forte que a morte. A ressurreição foi o exemplo de uma vida nova, uma vida já aberta aos céus. Não é uma vida para viver só aqui na vida presente. Tudo que a gente faz, os teólogos dizem, né? Tudo que se faz na vida presente tem um reflexo na vida eterna. Xinga, cospe na cara do outro para ver o que vai acontecer. O outro vai guardar mágoa. E vai ser sempre um empecilho para a tua alegria, porque sempre vai pesar na sua consciência aquele mal que você fez. Por isso a gente tem que mudar sempre. A ressurreição foi uma explosão de luz. Quando Jesus ressuscita, deixou gravado aquela luz, a sua imagem naqueles panos. A ressurreição é uma luz nova, é uma vida nova. Por isso Cristo, quando a gente abençoa o Sírio na Páscoa, Cristo é a luz do mundo. Não é qualquer luz, mas é a verdadeira luz que ilumina, dá vista a todas as coisas. Hoje a conversão de São Paulo, ele ficou cego. Quando Cristo mandou Ananias ir lá tocar na cabeça dele, tocar os olhos, ele voltou a enxergar, enxergou o mundo com outros olhos, porque Cristo passou pela sua vida. Era isso que São José Maria Escrivá tanto queria, né? Daquele livro Cristo que Passa, é exatamente isso. Quando Cristo passou pela vida da samaritana, dos publicanos, dos fariseus, dos apóstolos, quando Cristo passou na vida dessas pessoas, mudou tudo. A vida dessas pessoas foram mudadas. E olha que eles nem acompanharam Jesus em todos os milagres, hein? Foi só naquele detalhe, naquele encontro pessoal. E a missa é o nosso encontro pessoal com Cristo. Ele passa pelo mundo, agora de forma eucarística, de forma velada. Na ressurreição é bonito, porque na ressurreição os discípulos de Emaús não reconhecem Jesus. Caminham com ele 2 horas e não reconheceram. Maria Madalena viveu tanto tempo com Jesus Cristo ali, com Nossa Senhora, São João, quando foi lá ver no túmulo, Jesus ressuscitou, achou que era o jardineiro. Porque estava à noite, ela não devia ter miopia já, tadinha. Né? Então, devia ser isso? Não sei. Podia ser algum outro problema, sim, mas o que ela tinha? Né? Não conheceu Jesus. Por que não conheceu Jesus? Quando conhecemos Cristo? Pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelo seu amor.
Vamos conhecendo Cristo por vários detalhes. E é isso a missa, viver os vários detalhes de amor que Deus tem por nós. Viver cada um desses momentos. Porque ficamos de pé no Evangelho, prontos e disponíveis como os apóstolos. Porque nos ajoelhamos muitas vezes, não é que é obrigatório, mas antigamente era, mas hoje em dia não é. Porque nos ajoelhamos no ato penitencial para pedir perdão. Porque é uma posição de prostração, pedindo perdão. Humilhados, nos prostramos diante de nosso Senhor. Todas essas coisas ajudam. Quando queremos prestar mais atenção, olhamos fixamente ou fechamos os nossos olhos para que os ouvidos estejam mais atentos, porque daí a gente não distrai com mais nada. Por que as igrejas eram todas pintadas, cheias de santo para todo lado? Porque se distrair, opa, tem um santo ali, aquele santo de devoção. Pronto, já volta de novo o carinho, olhar para Deus. Então são esses os detalhes. A ressurreição é uma síntese de todas as virtudes teologais. Ali na ressurreição a gente vê a fé, a esperança e a caridade. A esperança na vida eterna, a fé em tudo aquilo que Cristo havia prometido, Ele cumpriu. E a caridade, voltou para nos resgatar, deu a sua vida por nós. Tudo com o objetivo da nossa santificação, da nossa remissão, da nossa cristificação, da nossa ressurreição. Cristo fez tudo pelo nosso bem. Fez tudo por cada um de nós. E esse é o mistério do amor. Quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo experimentou isso. Depois de ter perseguido tantos cristãos, depois de ter feito tanta gente sofrer, tantas famílias sofrerem, não só os que ele massacrou, mas as famílias também desses. São Paulo fez muita gente sofrer. Agora ele diz com toda a propriedade do mundo: quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo por nós. Nem espada, nem fome. E ele morreu pela espada. Ele começa pela espada. Pelo contrário, todos os sofrimentos que Deus quis preparar para São Paulo foi a forma dele reparar. Antes fez os outros sofrer. Agora que aprendeu o que é amor, ele aprendeu a sofrer pelos outros. E é isso, a vida de uma mulher é exatamente essa. Sofrer pelos outros, pela família, sofrer pelas pessoas à nossa volta. É exatamente esse o mistério da salvação. Sem esperança não se vive, sem ela não se caminha. A esperança de sermos mais santos, de sermos melhores, a esperança de que Deus vai nos perdoar de novo, a esperança de que Deus vai um dia nos dar o céu, a esperança que a nossa família vai mudar, a esperança que cada um deles agora está mais arrependido, agora está melhor. Então é isso, essa esperança, porque olhamos para Cristo, que venceu o mal e o pecado. Assim também devemos viver nós. Quem pode nos separar deste amor? Nada. Se olhamos para esse amor, a esperança é uma âncora da vida cristã. Tanto que é um dos símbolos da vida cristã, é uma âncora. E eu não sabia, quando eu morei na época na Itália, eles estavam dizendo o significado da âncora. Não só porque um pequeno pedaço de metal é capaz de frear e segurar um navio mesmo no meio da tempestade. Quer dizer, um navio gigante é seguro e firme exatamente por uma âncora. E a âncora tem exatamente um formato todo especial. Os cristãos diziam que a fé, alguns cristãos que eram enterrados logo no início do cristianismo, porque se colocasse a cruz, eles quebravam o túmulo e mexiam no corpo, por raiva dos cristãos. Mas quando os cristãos começavam a colocar outros desenhos, e um dos desenhos era a âncora que colocavam, porque a âncora tem aquele símbolo, é uma argola onde amarra a corda, que dizia que era Deus Pai Criador de tudo, depois a haste com outro ferro que era para segurar a âncora no navio, que tinha um formato de cruz, era a vida de Cristo, e a parte de baixo que é aquela parte arredondada, que tinha o bico, assim, que falava que é a ação do Espírito Santo na nossa alma, como se fosse o desenho do Espírito Santo. Então, para os cristãos, eles colocavam a âncora no túmulo para dizer: esse aqui é um verdadeiro cristão, que vive do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são pequenos detalhes, símbolos que parecem ser bobos, mas para os cristãos tinham um grande valor. Conseguiam ver numa âncora o mistério da fé. Conseguiam ver numa pomba o mistério da salvação. Conseguiam ver num desenho de um peixinho o sinal da salvação. Conseguiam ver num desenho que se fazia no chão, uma cruz, o desenho da salvação. É exatamente esse o mistério, uma vida nova, marcada com o amor de Deus, e que vamos olhar para as coisas do mundo com um outro olhar. São aqui alguns exemplos do que é a vida nova. São João Maria Vianney, quando chegou na cidade,
Era uma cidade de 300 e poucos habitantes, era uma cidade miudinha, né? E foi mandado para lá porque, bom, tadinho, era mais velho, não sabe ler o latim direito, né, tem muita dificuldade com algumas coisas, então manda ele para lá, se rezar a missa, ninguém entender mesmo, tá tudo lá é francês, ele vai falar em latim, ninguém vai entender, deixa ele lá mesmo. Então quando ele chegou lá, isso não era o pior. O pior, para ele entrou num certo desespero. Ele viu metade dos homens da cidade, tudo vivendo de farra e bebidas, né? A cidade toda meio pervertida, né? Toda se perdendo. E aí São João Maria Vianney começa a cair num desespero. Vendo como estavam as coisas, percebeu a sua completa incapacidade. E quando ele viu que ele não ia dar conta daquilo, que eram poucas pessoas e nem daquelas pessoas ele não ia dar conta, ele passa a confiar somente em Deus. Fala assim, meu Deus, se esse povo todo é ruim, e eu aqui não dou conta de cuidar deles, eu estou ruim igual eles. Deus me mandou para o lugar certo. Eu estou ruim, eles estão ruins, está todo mundo ruim. Eu não vou conseguir mudar ninguém, então o que eu vou fazer? Vou começar a mudar o meu coração. Começou a rezar mais. E atender as convicções do povo que precisava. O que ele fez? Ele melhorou. O que aconteceu? Consequência? Todo mundo da cidade começou a melhorar. É isso. Às vezes a gente quer mudar o mundo, quando na verdade deveria mudar só uma pessoa. Uma vida nova em Cristo. Eu devo buscar essa vida nova em Cristo. Ele passa a confiar mais em Deus, lança-se nas mãos de Deus, deixa Deus agir, não impede a graça divina e sofre todas as misérias, as consequências daquela situação, mas se torna um instrumento de Deus, somente instrumento. E ele percebeu que era um instrumento inapto, né, incapaz para as coisas, mas que Deus, o seu amor, o movia a fazer, mesmo quando não se sentia tão capaz. Assim também é a nossa vida, principalmente dentro do nosso lar, com o marido, com os filhos, com os pais. A gente consegue dar conta? Não. Então a gente se sente incapaz, mas qual é o instrumento de Deus? Ser fiel. Fiel à vontade divina e tentando lutar todos os dias. Deus é que faz tudo. Cria, mantém, conduz, salva. Precisamos unir as nossas obras às obras de Deus. E é isso que a gente vem fazendo na missa. A missa tem 4 fins. Um desses fins é a reparação. Como a gente pode reparar a falta de amor, falta de fé, falta de confiança das pessoas em Deus? É quando a gente é fiel na missa, a gente já repara, pelo menos as nossas ofensas, mas as dos outros também. Por isso a missa é tão importante. A forma de ter uma vida nova é a missa. Tudo começa ali naquele mistério. Eis que estarei convosco todos os dias. É assim que o nosso Senhor quis estar conosco. Se os apóstolos queriam estar com Jesus Cristo, aquela multidão queria todos tocar pelo menos o manto de nosso Senhor. Bom, nós tocamos nosso Senhor na Eucaristia. Devemos estar aqui também todos afolados. Eu lembro que quando eu era seminarista, tinha um padre que falou assim, se esse mistério fosse tão compreendido, o padre estava perdido, a missa estava lotada, tinha tanta gente que ele não ia dar conta de dar comunhão para todo mundo, as freiras iam ter que fazer mais hóstia, ia ser terrível, porque todo mundo ia querer chegar pertinho de Cristo, que todo mundo ia querer ser curado, ser transformado. Mas por que não querem? Porque às vezes queremos as nossas coisas e não as de Cristo. E por que caímos nesse desânimo, nessa situação? Basta pensar, o espírito de Cleofas. Às vezes estamos no espírito de Cleofas, um dos discípulos de Emaús que caminhavam tristes. Olha, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram e aquele que era um profeta em sabedoria, em graça, um profeta grande, morreu. Caíram no espírito de desânimo, desespero. Não tem jeito, Deus, isso daqui não dá, agora não vai dar, né? E nada contra as mulheres, os homens são meio parados, mas as mulheres são fatalistas, né? Para as mulheres tudo está acabado, agora já não dá mais, né? Tirando a novela mexicana, o resto não. Mas faz parte? Faz, porque depois quando volta mais animado. O homem fica no estado letárgico assim. Tá ruim? Tá bom. Tá ruim? Tá bom. Tá bom? Ué, mas tá bom? Tá igual? Sim, mas é melhor não pôr muita esperança, porque pode ficar ruim de novo. Então tá bom e tá ruim. Mulher é assim, tá ótimo, depois tá muito ruim. Agora tá péssimo, agora tá muito bom. Então é assim. A vida nossa é assim. Por isso cada um tem um jeito. E a luta é constante. Cada um tem que lutar de uma forma. E cada um conhece os seus próprios defeitos. O espírito de Cleofas, sempre desanimados. São José Maria Escrivá dizia, apoia-te em Cristo.
no sacrário, na oração, pois o Filho de Deus se apoia na firme esperança e se dilata no coração com amor. E é isso, dilatar o coração, fazer com que o nosso coração caiba mais trabalho, mais amor, mais caridade, mais perdão. Fazer esse espírito, deixar o desânimo de lado, o mesmo desânimo que São João Maria Vianney teve que lutar, o mesmo desânimo de Santa Bernadette quando entrou no convento. Nossa Senhora apareceu na vida dela ficou magnífica. Não, tudo ficou ruim. Ela queria casar com aquele rapaz que ela era apaixonada. Aí falaram, não, você viu Nossa Senhora, agora vai para o convento. Teve que ir para o convento na marra, sem querer. E foi para o convento, e lá ficou. E aprendeu a amar. Não, olha, a superiora dela massacrou a coitadinha até quase nos dias da morte. Só que depois se arrependeu, depois mudou. Ela sofreu tudo aquilo que podia sofrer. Encontrou a fonte de água que curou um monte de gente, mas ela não foi curada da doença naquela fonte que Nossa Senhora mandou ela cavar. Por que será que Deus permite algumas coisas? Para deixar a gente desanimado? Não. É uma vida nova. Qual vida nova? Desejos de apoiar-se somente em Deus, na intercessão de Nossa Senhora, que nos dá uma nova esperança. No início do pontificado de Bento XVI, ele começou o início do pontificado falando do pontificado de João Paulo II. Ele fala assim, no início do pontificado de João Paulo II, ele afirmou, não tenhais medo, abri as portas do coração a Cristo, ao Redentor. E é isso, temos que abrir a porta do nosso coração para Cristo, porque se Cristo não fizer morada no nosso coração, o Bento XVI dizia, tudo isso com um valor de esperança, abrir a porta do coração para Cristo, o Redentor, o Salvador, né, para não ter medo de enfrentar as dificuldades e os problemas, né, ter uma esperança muito grande, colocando unicamente nossa esperança em Deus. Não tenhais medo, eu venci o mundo, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Quantas coisas a gente encontra em Cristo? Tudo que nos é necessário para uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Ele fazemos as coisas, com Ele somos melhores e nele somos perfeitos. Por isso a perfeição se dá quando estamos muito unidos a nosso Senhor. O medo é a falta de esperança, é falta de confiança. Temos medo de muitas coisas. Eu lembro até hoje, quando foi para entrar no seminário, eu tinha medo também de entrar no seminário. Mas o meu medo era orgulho, porque o que era? Eu tinha medo não de entrar. Porque entrar é fácil. Largar tudo e ir, foi a coisa mais fácil do mundo. Largar tudo e vai. O medo é não dar certo, se arrepender, admitir que errou e ter que voltar atrás. É orgulho. Agora, em vez de eu pensar se eu ia sair, porque eu não pensei em ir para frente, Deus me chamou para a santidade. Não pensou, eu vou casar e se não der certo. Não, tem que casar pensando que vai santificar. Não vai dar para ter filho, porque filho dá muito trabalho, ainda mais nesse mundo todo perdido. Olha, ainda dá mais educação. Hoje em dia não dá para ter filho nessas escolas tudo pervertida. Olha, mais pervertido que minha vida, acho que não teve não no estudo. Não, na moral não. Mas no estudo era tudo perdido. Estudei nesse colégio estadual, que só ensinava coisa porcaria. Depois tive que mudar de 3 colégios diferentes. Os professores ensinavam só coisa errada. Coisa contra a igreja, coisa contra a fé. Só apoiando coisas erradas. Isso já quando era novo. Depois, quando entrei para o seminário, onde eu estudei, na Assunção, só ensinava a teologia da libertação. Tudo errado. Até para ser padre, estava ensinando tudo errado. Dava para se perder? Facinho. E hoje em dia eu entendo, alguns bispos e padres defendem a teologia da libertação porque eles aprenderam isso na universidade. E eles acham que isso está certo. Por isso a gente tem que até rezar mais por eles ainda. Não tem que ter raiva, tem que rezar por eles. Porque aprenderam errado, estão achando que está certo. Quem que ensinou para eles? A igreja. Porque ensinou o quê? O errado. Se na igreja está ensinando errado, imagina fora. Por isso a gente tem que rezar muito. Medo é falta de esperança, falta de confiança. Não tenhais medo. É preciso entregar-lhe tudo. A vida, os anseios, os desejos. Pois somente Deus sacia todos os desejos humanos. Tudo o que precisamos está em Deus. Os apóstolos, depois das perseguições, rezavam sempre o Salmo 2.
Quem pode nos separar, né, desse amor de Cristo? Né? E rezava o Salmo 2, e era o Salmo 2 também rezado pelos cruzados. Quando eles iam para uma batalha, rezavam também o Salmo 2. São José Maria Escrivá tinha isso também. Todas as terças-feiras ele tirava o terço do bolso, né, beijava o crucifixo do terço e rezava o Salmo 2 ajoelhado diante de Jesus sacramentado. Rezava o Salmo 2 antes da missa ou depois da missa. Ele rezava o Salmo 2 porque ele queria enfrentar junto com os anjos, que era a milícia celeste, enfrentar os problemas daquela semana. Apoiava-se na intercessão dos anjos da guarda e fazia isso. Era apenas um gesto, um detalhe, era uma oração a mais que ele pôs na vida dele, mas era toda terça-feira ele era fiel à oração do Salmo 2. Toda quinta-feira ele era fiel à oração, né, do Adoro-te e Devote, né, a oração, o hino de São Tomás de Aquino, a Eucaristia. Sempre tinha algum detalhe de carinho que ele fazia exatamente por devoção, para não esquecer, era um detalhe de carinho. Hoje é um dia importante para isso, amanhã é um dia importante para aquilo, na Santa Missa é importante isso. Então tudo era importante. Ele tinha esse coração delicado, essa delicadeza de pôr ordem em todas as coisas. E São José Maria Escrivá sabia. Isso ele aprendeu da mãe, da avó, da irmã. E ele sabia, ele falou assim, as mulheres têm uma coisa que são fantásticas. Elas têm uma percepção dos detalhes menores e de uma delicadeza tão grande que podem agradar muito mais a Deus do que os homens, nessa delicadeza da fidelidade no pouco. E é isso que ele percebeu, não só nas mulheres, por isso ele se esforçava por fazer uma coisa que para os homens é mais difícil. Tem uma visão mais genérica de tudo, né? Vê tudo e não está com o coração em, às vezes, nada. Às vezes está, né? É verdade que tem que se esforçar. Até os homens também têm que se esforçar muito. E São José Maria Escrivá encontrou, não só como os primeiros, não só como os apóstolos, não só como os cruzados, mas no Salmo 2 encontraram coragem, esperança diante das tribulações. E tudo tremeu diante desta confiança. Foi o que aconteceu em Pentecostes. Aqueles homens estavam fechados em oração. Já estavam contentes porque Cristo ressuscitou. Mas aquela oração fervorosa mexeu tanto com o coração daqueles homens que tomaram uma coragem infinita. E a partir daquele momento, Pentecostes tremeu o chão, tremeu a terra, tremeu tudo naquele momento ali diante deles, diante daquela confiança. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Não, o amor de Deus é que nos faz vencer tudo. Quem tem medo do amor de Deus é o diabo. É por isso que temos que colocar, né, diante de Deus todos os nossos anseios. São Pedro, nas suas cartas, numa das suas cartas, na primeira carta, São Pedro fala isso, da confiança que devemos ter em Deus. Fala dessa confiança, assim, voltando, aliás, para aquele texto que eu já tinha começado da carta aos Efésios. Da carta aos Efésios, a continuação, ele vai dizer assim, São Paulo, no versículo 14, capítulo 3, versículo 14, a carta aos Efésios. Por esta causa dobro os joelhos diante de Deus, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, faça crescer em vós o homem interior pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, arraigados e fundados na caridade, possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo para com todos os homens, e conhecer também aquele amor de Cristo que excede toda a ciência, de maneira que fiqueis cheios de toda a plenitude dos dons de Deus. Quer dizer, excede toda a ciência, excede toda a caridade. O que faz mudar o mundo, ter uma vida nova, é o amor de Cristo. Excede todas as coisas. O amor não tem medidas. Quem ama não fica fazendo medidas. Quem ama, ama. E é isso o grande esforço da nossa vida. Amar de tal forma que não vamos começar a medir se esse fez, se esse não merece, se esse aqui não precisa. Todos precisam desse amor. Não ter medo daquilo que nos ensina nosso Senhor.
Quantas vezes a gente tem medo, né, às vezes um pouquinho da doutrina da igreja. Hoje mesmo na carta de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, né, quando Jesus vai falar com Ananias em sonho, fala com Ananias e vai dizer, ó, vai até Saulo, ele é um instrumento que eu escolhi para evangelizar, vai lá. Ananias está com medo, que São Paulo prendeu muita gente, matou muita gente. Ele está com medo, mas Deus mandou. Então, Deus pediu uma coisa difícil para Ananias. E ele foi lá, porque confiou em Deus. Obedeceu uma coisa difícil, ó, vai lá falar com o inimigo meu. E ele foi. Uma coisa difícil, tudo para desanimar, né? Não vou não. Ele poderia desistir de tudo. Vai lá e fala com ele. E ainda Jesus ainda vai dizer, né? Olha, e ainda é preciso que ele seja, porque eu preciso prová-lo. Aliás, deixa eu até achar, porque o texto é fantástico. Porque dos Atos dos Apóstolos, só um segundo, está aqui. Pelo menos para isso serve o celular. Para coisa boa serve também. Para coisa ruim é ruim também. Vamos lá. Está aqui. Ananias respondeu, estou aqui, Senhor. Ele vai dizer, está aqui. Procura a casa de Judas, vai até a casa de Saulo. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi falar dele. Tá? Aqui. Vai porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Imagina, o cara já é perseguidor dos cristãos. Deus manda Ananias ir falar com ele. E aí Ananias vai dar um recado para ele, vai dizer assim, olha, Deus te escolheu como instrumento, eu vim te curar aqui a tua cegueira, então você está cego, olha que bênção. Agora São Paulo está cego, não dá para perseguir ninguém. Deixa esse cabra cego e fica lá, não vamos fazer mais nada. Mas não, Deus manda curar. E ainda o risco de dizer assim, olha, vai dizer para ele que eu escolhi ele como instrumento e que ele vai ter que sofrer muito. Imagina você dar um recado para ele, olha, Deus veio te escolher para você sofrer e se lascar nessa vida. Perdão, se falei isso na missa, na igreja. Mas é isso, pediu para Ananias dizer uma coisa difícil, fazer uma coisa impossível. E para nós pediu o quê? Só para rezar direitinho na missa, para ter paciência com a família, para trabalhar direitinho, sem preguiça. Meu Deus do céu, não pediu nada tão impossível assim? Será que a doutrina da igreja é tão ruim assim com a gente? Não, pelo contrário, vai nos estimular a viver melhor, ainda que te leve à morte, pois foi a confiança na verdade que levou os apóstolos ao martírio. Aceitaram até morrer por Cristo, já não tinham medo de mais nada, porque o amor de Deus infundiu neles tão grande graça, que o amor era tudo que eles precisavam. Eram as armas, os instrumentos e o consolo e o prêmio. E a reinar com Cristo nos céus. Esta união de trabalho, essa união do trabalho e da vida cotidiana, na missa, nós podemos aprender. Cristo passa pela nossa vida, e principalmente na Santa Missa. A Santa Missa deve ser vivida melhor por nós, ter mais atenção, pôr o coração, pedir a Deus que ilumine o nosso coração, para que a gente veja, Senhor, era a frase de São José Maria Escrivá mais usava, Senhor, que eu veja, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, diante de uma incerteza, Senhor, que eu veja, como um cego, cura a minha vista, me faça aprender a sofrer como São Paulo, e a partir de agora saberei amar. Por isso o Nosso Senhor aprende a fazer do dia uma missa. Se a missa foi a prova de amor de Cristo por nós, podemos fazer também. Não é isso que o padre dizia antigamente na missa? Ite missa est. Por quê? Ide a vossa missa. Ué, acabou de participar da missa, como é que vai para outra missa? Sim, a missa foi o sacrifício de Cristo por vocês. Agora que receberam uma força do alto, sai por essa porta e viva a sua missão, o seu sacrifício por amor a Cristo. Essa é a vida do cristão. Aprende a fazer do teu dia, uma missa. Participar em família da Santa Missa sempre e viver com Cristo mais intimamente. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, aquela que soube aguentar os sofrimentos, vendo seu filho sofrer na cruz, de pé, com a dignidade de quem confia, e não se prostrou para dar forças ao filho, para que ele não sofresse ainda mais, vendo a dor da sua mãe, que ela nos ensine também
diante das dificuldades, a ficarmos de pé diante dos sofrimentos e a confiar em Deus e a ter uma mãe que nos ampara nessas dores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.